Olá, boa noite a todos que vão entrar, todos que vão assistir depois, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do livro O Poder do Agora. Esse livro é maravilhoso. Olá, tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Vamos fazer a leitura do último trecho do terceiro capítulo do livro O Poder do Agora, né? O terceiro capítulo se chama Entrando Profundamente no Agora. E já está no penúltimo tópico desse capítulo. Eu só vou esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, para ver se entra alguém mais, né? Mas quem não vê agora vai assistir depois, eu sei que assiste. É tão importante, mesmo que a gente já tenha lido o livro, cada vez que você lê, você tira uma coisa diferente. Algo que você não prestou atenção de uma outra vez, ou que não ressoou, né? Às vezes não ressoa conosco naquele momento, mas com o passar do tempo, as coisas vão se modificando, aí passa a ressoar, né? Me desculpa se está torto, eu acho que está meio torta a minha imagem, porque meu celular estava acabando a bateria, e eu pus para carregar, então ele está conectado no carregador, aí fica meio tortinho assim. Mas o mais importante é ouvir, né? Não é ver. Ver só tá vendo a minha imagem. Enfim. E é isso. Vamos lá? Vou começar. Então, como eu falei, né, é o terceiro capítulo, e esse aqui é um subtítulo, que é um salto quântico na evolução da consciência. Aí primeiro ele lê ou um comentário ou uma pergunta e depois ele responde. Aí aqui vai o comentário. Tive breves... só um minutinho, peraí, por favor, me desculpa que deve estar bem horrível para vocês ouvirem, que eu esqueci que eu tô com fone de ouvido, só um minuto. Nossa, eu acho que agora deve ter melhorado bem. Ai, meu Deus, você não falou nada, mas eu tenho a impressão que o som devia estar péssimo. Enfim, agora sim, agora a gente pode começar. Então, o tópico se chama Um Salto Quântico na Evolução da Consciência. Tive breves lampejos desse estado de liberdade da mente e do tempo que você descreveu, mas o passado e o futuro são tão fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. Aí então ele responde: o modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é a parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta e ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade.
Aí tem um outro comentário aqui junto com uma pergunta. Não, é uma pergunta essa. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira? Em outras palavras, essa mudança é inevitável? E aí ele responde: é uma questão de perspectiva. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. E aqui tem um outro tópico agora: a alegria do ser. Para demonstrar que você se deixou dominar pelo tempo psicológico, para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez baste mudarmos como estamos fazendo. Como é sempre mais importante do que o que. Então não é o que você está fazendo que é o mais importante, é como você está fazendo aquilo. Por exemplo, tem pessoas que falam, que chato, tem que lavar a louça. Não, tudo depende da maneira como você encara a sua tarefa. Já que você vai mesmo ter que lavar a louça, por que não lavar a louça cantando, feliz, prestando atenção ali naquilo que você está fazendo, com carinho, com amor, imaginando que as suas louças vão ficar bonitas, limpas. Olha que diferença do que você lavar a louça reclamando, achando que, que chato, que saco, tá lavando louça. Você está colocando energia em tudo que nós fazemos, a gente coloca a nossa energia. Quando nós fazemos com amor, com leveza, como ele coloca aqui, fica tudo melhor. Quando você está fazendo comida, quando você está tomando banho, se você está trabalhando, se você precisa daquele trabalho, vai todos os dias para aquele lugar. Por que você não vai com uma energia diferente, emanando coisas boas para o ambiente que você vai? O seu dia vai se transformar. Que as pessoas que se aproximarem de você vão sentir a sua energia boa, entendeu? E mesmo aqueles que tentarem te agredir, você não vai se deixar atingir. Olhe com compaixão para eles. Imagine que eles devem estar muito frustrados, sofridos, ou que eles estão sendo usados como instrumentos para poder tentar baixar a sua frequência, a sua energia. Quando nós conseguimos fazer isso, olha, tenha certeza que tudo muda à sua volta. É impressionante. As pessoas que se aproximam da gente, elas também são gentis, sorriem, nos tratam com o mesmo carinho. Existe uma troca energética, sabe? Eu posso dizer por experiência própria. Ao invés de nós acharmos ruim, de nós reclamarmos, de xingarmos, mude isso. Muda essa parte e você vai ver que tudo vai mudar. E é isso que ele fala aqui. Aí continuando ele fala, verifique se você
pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê a sua inteira atenção para o que quer que o momento apresente. Isso significa que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Então, estar no presente, né, é colocar a nossa boa energia naquilo e aproveitar aquele momento, seja lá o que se apresente. Se a gente conseguir encarar de uma forma leve, vai ajudar muito. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação, basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para observarmos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados, nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder, aos resultados. Nem o fracasso, nem o poder tem, nem o sucesso tem o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação da vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem somos. Não sei por que toda vez agora que eu começo a ler esse livro, eu começo a abrir a boca. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Aí vem uma última pergunta desse capítulo. Nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a serem alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e das perdas. Mas em um nível mais profundo, já estamos completos e quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento
ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Não permanecemos imóveis com medo de falhar, quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado. Ai, me desculpa. Meu Deus. E assim, nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e das perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem correspondidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando esse é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Quando a gente aprende a estar no momento presente, a fazer as coisas com amor e com alegria, né? O sucesso é inevitável. Porque é um sucesso interno e tudo que é interno transborda, sabe? Tudo aquilo que a gente emana, né? As energias, quando não emanamos boas energias, vibrações mais baixas, nós vamos atrair seres de vibrações mais baixas, mas quando a nossa energia está numa vibração mais alta, então atraímos os seres de vibração mais alta. É impossível você escutar a rádio AM se você estiver sintonizado na FM. Isso é bárbaro. Isso já está aqui desde sempre. E só agora que a gente se dá conta dessas coisas, né? Muitas delas. Mas enfim. Aí eu vou iniciar o capítulo 4, que se chama Estratégias da Mente para Evitar o Agora. A perda do agora, a ilusão central. Esse é o subtítulo. Aí vem a questão. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. Aí é que está, né? Mas é muito possível, sim. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, é quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Porque quem faz o tempo também somos nós, eu acho. Você pode perceber que quando você está ansioso por alguma coisa, o tempo demora a passar. Quando você está vivendo um momento feliz, você tem medo que o tempo passe depressa. Você quer que ele passe mais devagar. E quanto mais a gente se aflige, mais ansioso fica, mais o tempo acelera. Parece que também não vai dar tempo de você fazer tudo. Agora, quando você passa a trabalhar a favor de você mesmo, dizendo, eu muitas vezes faço isso para mim. O tempo é meu amigo, eu faço tudo com tempo, eu consigo fazer tudo a tempo. O tempo me traz calma, eu vou conversando com o tempo. E aí tudo flui, sabe? Do jeito que tem que ser. Ajuda muito. E óbvio que ele está falando aqui do agora, né? Porque na verdade só existe o agora.
Como ele mesmo disse, quando você pensa no futuro, você pensa no futuro agora. E quando você pensa no passado, quando você pensa no passado? Agora. Então, é isso. Não existe o passado nem o futuro, só existe agora. Mas enfim. Aí tem uma outra pergunta. Mas ainda tenho de pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? Aí ele vai responder. As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai-vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. Como tudo que a gente inicia na vida, né? Por primeira vez, por experimento, no começo a gente tem uma certa dificuldade, mas depois, com a prática, se torna um estado natural. Se você dirige hoje, quando começou, era uma coisa que parecia impossível, bem difícil, né? De administrar todos aqueles comandos que tem no carro, olhar para frente, conversar com a pessoa, saber o caminho, mudar a marcha, pisar no freio, na embreagem. Nossa, meu Deus, hoje em dia os carros, a maioria não tem embreagem, mas antes tinha. E olhar pelo retrovisor, o de dentro, o de fora, enfim, era desesperador. Hoje já não é mais. Hoje é uma coisa tão natural que você nem percebe que está fazendo. E você pode dirigir, conversar, escutar música, né? Ai, preciso beber água, gente, dá licença. Por quê? Porque vai se tornando... Porque a gente cria conexões sinápticas no nosso cérebro. Criamos novos neurônios. E eles se unem à nossa rede neural. E aí, com isso, o hábito se torna automático. Como respirar e outras coisas mais.
A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Aí aqui tem um outro tópico, a inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de consciência? Ele responde: como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal, da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo com o zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece, de repente ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que cria um desconforto que cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo anormal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão, etc. A inconsciência profunda significa, com frequência, que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O maior indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente.
e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho no nível da inconsciência comum se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como por exemplo quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder da presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. E é isso, gente. Por hoje. Puxa vida, Carolzinha, justo agora eu acabei de fazer a leitura do quarto, do começo do quarto capítulo, né? Do Poder do Agora. Mas vai ficar gravado aqui. Se você quiser assistir, vai ser muito legal. Vou ficar honrada. Amei você ter entrado. Eu espero que todos que assistam gostem. Esse livro é uma pérola pra gente de ouro, é uma pérola dourada, porque ele traz ensinamentos lindos. Ele está nos mostrando como tudo acontece no agora, que quando nós estamos conectados com esse momento, as coisas ficam mais leves, né? E eu acrescento que tudo depende da forma como a gente vê. É tudo uma questão de perspectiva na vida. Se tem situações, eu não sei se todos conhecem a oração da sabedoria, que diz que Senhor, dai-me sabedoria para mudar aquilo que eu posso mudar, que depende de mim, né, para mudar. Me dai-me coragem para mudar aquilo que eu posso, sabedoria, discernimento. Me desculpa, gente, agora me deu um branco, que horror. Senhor, dai-me coragem para mudar aquilo que eu posso, que eu aceite aquilo que eu não possa mudar e que eu haja com sabedoria, discernindo uma situação da outra, mas que eu encare com leveza aquilo que eu não tenho como mudar. Você tem sempre pelo menos duas escolhas, né? Ou você vai reclamar da situação, vai ficar praguejando, isso só vai piorar a sua dor, ou então você vai aceitar aquilo com alegria, com leveza, com gratidão. Agradece, porque às vezes, eu sei que não é fácil passar por um momento de doença, né? Principalmente quando ameaça a vida, mas se a gente pensar que somos eternos e que isso aqui é só um momento, que aquilo que vai te trazer
não é só um conhecimento, vai te trazer o saber também, o autoconhecimento. E tudo depende de como a gente encara. Às vezes você consegue até se curar com mais facilidade. Porque tudo está dentro, nada está fora. É como a gente está dentro que nós vamos enxergar o mundo lá fora. Se você está feliz com você mesmo, se está se aceitando, se amando, tudo que tiver lá fora vai ter uma outra conotação. Você vai olhar com outros olhos, vai olhar com os olhos do amor. Agora, quando a gente está irritado, frustrado com a gente mesmo, põe a culpa no outro, agride o outro, maltrata os outros. E como isso só fere o outro quem está muito ferido, quem não se gosta, quem não se ama. E por isso que a gente aprender a nos amar é primordial para que você enxergue as coisas de outra maneira. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado. Eu desejo um bom descanso a todos, um excelente final de semana. Mas amanhã eu vou fazer a leitura novamente. Eu não sei bem o horário, mas eu acho que eu vou deixar, mesmo que eu não possa fazer ao vivo, deixo gravado. Eu vou colocar aqui no post amanhã de manhã qual horário que vai ser, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus.